Boa noite, irmãos. Ok, vamos começar com uma oração e aí eu vou estar lendo com vocês o texto de Mateus, capítulo 5, do verso 43 ao 48, tá bem? Com uma oração a gente começa a bater esse papo. Oremos. Pai Santo, obrigado pela oportunidade de estar aqui com os irmãos. Que o Senhor ilumine uma vez mais a tua palavra para nós, para que nós possamos entender, ilumine o nosso entendimento por meio do teu Espírito Santo, que uma vez mais eu possa aprender com a tua palavra e os meus irmãos também nesse texto que o Senhor deixou para nós. Em nome de Jesus. Amém. O texto é Mateus capítulo 5, começando do verso 43, diz assim: Ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons e vir chuva sobre justos e injustos. Porque se amardes aos que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Cair e levantar. Quando nós lemos aqui o Sermão do Monte, essa parte aqui das Escrituras faz parte do Sermão do Monte, um dos sermões que Cristo Jesus deixou para nós. E nós vemos aqui as propostas de Jesus Cristo para os homens. E nós olhamos para dentro de nós. Fica difícil imaginar que alguém pode realmente cumprir o padrão que Jesus Cristo coloca para o ser humano aqui. Ele fala ao povo que escuta, que o está escutando, judeus na sua grande parte, e ele começa então a citar em determinado momento, e aqui é parte desse momento, citando a lei que foi dada por Deus por meio de Moisés. Ele coloca que no verso 19 desse mesmo capítulo, que ele não veio para... Oh, perdão, no 20, no verso 20, perdão, ele coloca: porque vos digo que se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Então ele coloca aqui que os religiosos da época, os estudiosos da época, aqueles que passavam a doutrina, as leis de Deus para o povo, para instruir, e ele chega e fala: olha, se vocês não excederem muito o que eles fazem, o que eles dizem, vocês não entrarão no reino dos céus. E ele diz: e eu não vim para revogar a lei, eu vim para cumprir a lei. E ele começa a colocar: ouvistes que foi dito, ele repete algumas vezes nesse capítulo, e quando ele chega nesse texto que nós estamos lendo, ele repete novamente essa frase no 43, ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás ao teu inimigo. Ele diz ouvistes o que foi dito, porque parte do que está aqui realmente está nas escrituras, na lei, lá em Levíticos 19, 18, a parte de amarás o teu próximo, mas a de odiar ao inimigo você não encontra lá. Então isso provavelmente era uma interpretação e uma forma de estender o texto que foi dado por meio dos fariseus para aquele povo, dizendo que eles deveriam odiar os inimigos. E ele fala: vocês ouviram isso? Mas ele diz: eu porém vos digo, e ele corrige, dizendo que amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Então ele coloca aqui: olha, eles disseram lá que vocês devem amar o próximo aqui pode ser, na tradução lá de Levítico, pode ser amar o seu povo, amar os do seu povo, amar os seus irmãos.
Então amar os seus comuns, essa que é a ideia, né? Vocês devem amar, não devem guardar sentimento de vingança, de rancor, mas vocês devem amar essas pessoas. Mas Jesus disse, não, não, é amar ao próximo, inclusive o seu inimigo. E eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Irmãos, quando eu leio isso aqui, e eu acredito que os homens que escutavam essa palavra entenderam como muito difícil, muito duro esse discurso, porque amar o inimigo não é natural, não é comum. Amar aquele que nos faz dano, inimigo, a palavra inimigo aqui é aquele odioso. Ou seja, o inimigo é aquele que personifica aquilo que nós odiamos. Ele é o nosso inimigo, é o nosso odiado. Nesse sentido, são palavras muito fortes quando fala aqui inimigo. A pessoa que nos tem como inimigo, por que ele nos tem como inimigo? Porque ele odeia o que nós pensamos, o que nós cremos e a maneira que nós vivemos por pensarmos e crermos de determinada maneira. Ele odeia o nosso projeto de vida e eles odeiam a personificação desse projeto que somos nós mesmos. Então nós passamos a ser inimigos do mundo, no sentido do o sistema, o pensamento do mundo, ele é inimigo dos nossos pensamentos, porque nós temos os pensamentos de Cristo. E as pessoas que personificam esse pensamento passam a ser inimigos. Mas o fato deles serem inimigos, deles serem opostos, deles não crerem no que nós cremos, não quer dizer que eles não devam, por nós, ser amados. É isso que Jesus está dizendo. Jesus antes já havia colocado no capítulo 5 o tema das bem-aventuranças. Ele coloca lá no capítulo 5, no verso 10 e 11, né? Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem, vos perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós. Essa é a ideia do inimigo, o inimigo que odeia aquilo que nós representamos, pensamos e somos. E nós somos mais do que felizes quando perseguidos por causa dessas verdades, porque essas verdades realmente incomodam e promovem inimizade contra o mundo e aqueles que o representam. Mas Jesus diz, isso não isenta nós crentes, no nosso caso aqui, e ao povo judeu aqui em específico, o povo ainda que escutava Jesus aqui, não os isentava de amar essas pessoas, orar por essas pessoas. E o amar, essa questão de amar é interessante, né? Uma vez uma senhora procurou a minha irmã, ela vive na Espanha, essa minha irmã, e uma vez uma senhora procurou, minha irmã é cristã, né? Casada com, ela é mãe da Juliana aí da igreja, né? Casada com o Celso, que é missionário lá na Espanha. E uma mulher um dia a procurou e falou, olha, eu não aguento mais meu marido. E a minha irmã tratava de ensinar-lhe princípios sobre o marido dela. E ela, então, para fechar a conversa, falou, olha, você não está entendendo. Quem está dentro da minha casa é o meu inimigo. Esse meu marido, ele é meu inimigo. Então, minha irmã escutou aquilo e falou para ela, né? Bom, se ele é seu inimigo, então você deve fazer com ele o que a Bíblia diz que o crente deve fazer com o inimigo. E aí essa mulher perguntou, então o que eu devo fazer com ele? E ela então citou Provérbios 21. Provérbios 25, 21. Provérbios 25, 21 diz, se o que te aborrece tiver fome, dá-lhe pão para comer. Se tiver sede, dá-lhe água para beber. E aí essa mulher então falou, e eu tenho que fazer isso com meu marido? Ela disse, se ele é seu inimigo, faça isso. Trate-o dessa maneira. Amar não é um sentimento que nós desenvolvemos para com as pessoas. Amor são ações que nós praticamos com relação às pessoas. Ainda que ela seja o seu
oponente, seu inimigo, naquilo que você tem de mais puro e de mais correto, ainda dentro do próprio lar. O amor é uma ação prática em direção a essa pessoa. Eu já disse aqui que eu ouvi uma definição de um homem chamado Oscar Thompson, na verdade eu não ouvi, eu li, e ele escreveu que uma das definições que ele tinha para a ação, para o ato de amar, que era amar é satisfazer necessidades legítimas. Então, se o teu inimigo tiver fome, você dá de comer. Se ele tiver sede, você dá a ele de beber. E isso é legítimo para o cristão. Jesus coloca aqui, seguindo o seu ensino, né? Ele diz assim no verso 45: para que vos torneis filhos de vosso Pai Celeste, porque ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos. Ele está dizendo, ora, se o Pai Celestial ele tem uma graça comum que abençoa a todos os homens sobre a terra, independente deles serem seus filhos ou não, se ele é capaz de abençoar essas pessoas, né? Uma graça que a gente chama uma graça comum, né? A chuva que rega a terra aqui do meu jardim está regando a terra do jardim do meu vizinho também, que talvez não seja filho de Deus. Mas ele diz: se você é filho de Deus e você se identifica com o seu pai, saiba que o seu pai promove o bem àqueles que não o reconhecem como Deus. E você, como filho dele, deve fazer o mesmo, você deve amar. Ações práticas contra aqueles que realmente te perseguem. E aí ele faz uma comparação aqui, falando no 46, porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? Interessante, Mateus, que escreveu aqui o Evangelho, ele era publicano, cobrador de impostos, uma pessoa odiosa da comunidade judaica, porque era um judeu cobrando impostos para Roma, o governo opressor, dos seus próprios irmãos, e muitos deles corruptos na sua forma de cobrar, como era o caso de Zaqueu também, outro personagem bíblico que nós lemos aqui, que cobrava impostos de maneira incorreta, inclusive. Mas ele fala que até os publicanos, que são as pessoas mais desprezíveis entre vocês, povo judeu, até eles sabem amar, sabem servir, sabem ter ações práticas de satisfazer necessidades daqueles que também fazem o mesmo com eles, que também são do mesmo grupo, do mesmo povo, da mesma família. Isso é normal, isso qualquer um faz. Isso todos fazem. Isso é natural do homem. O homem natural faz isso. Mas o Filho de Deus, ele vai além do natural. Ele vai além do humano. Ele ama o inimigo. Ele ora em favor desse inimigo. E ele serve o inimigo. Interessante. É desafiante. E isso nos derruba quando nós vemos o padrão de Deus. O padrão que ele coloca para os seus filhos é o seu padrão. É como ele faz. E nós nos vemos e vemos a ele e pensamos como conseguiremos, né? Gera uma crise. E o evangelho gera crises. E ele diz o 47, ainda reforçando a mesma ideia: e se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Ou seja, se vocês se cumprimentam e se saúdam e se festejam entre vocês, os outros povos que não conhecem a Deus não fazem o mesmo, no caso do contexto aqui do povo judeu. E seria nós, como igreja, pensando agora extensivamente, não é fácil entre nós, irmãos, festejarmos. Eu imagino a alegria que foi quando a igreja se reuniu aí. A nossa se reunirá agora domingo que vem. A gente vai ficar feliz de ver os irmãos e tudo mais, ainda que de maneira, entre aspas, esquisita, né? Com essa questão aí, essas normativas que nos estão passando. Mas mais além disso, a alegria de estarmos juntos, mas isso é bom demais. Mas são os nossos iguais. Agora, amar os que nos perseguem e não guardar mágoas, não buscar a vingança, mas amar essas pessoas.
Isso faz a diferença entre o Filho de Deus e o que não é Filho de Deus. E para definir esse padrão, Jesus coloca, portanto, o 48. Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai celeste. Ele termina citando a lei, Deuteronômio 18:13. Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai celeste. Um padrão inatingível. Um padrão inatingível. Segunda Coríntios, capítulo 5, para terminar, verso 20 e 21, para nós entendermos que esse padrão é inatingível para o ser humano, de ser perfeito como é perfeito o nosso Pai, Cristo cumpriu isso e nos habilita a exercitar o sobre-humano, dizendo o seguinte, 2 Coríntios 5, 20 e 21 diz, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que, nele, fôssemos feitos justiça de Deus. Ou seja, por meio dele, nós somos justificados, somos feitos justiça de Deus. E agora somos postos pela possibilidade que o Espírito Santo nos dá de sermos embaixadores de Cristo Jesus e representarmos o nosso verdadeiro Estado, o nosso verdadeiro rei, o nosso verdadeiro país, como filhos reais, como os próprios embaixadores, filhos do rei, podemos chegar e propor aos inimigos de Deus, aqueles que têm as suas mentes, o seu pensamento, o seu modo de viver e o seu ódio para com os contrários, a esses que chegam a nos perseguir e a nos causar dano, a estes nós temos a possibilidade de dizer em Cristo Jesus, como está escrito aqui, em Cristo Jesus, nós podemos dizer reconciliados. A diferença do homem natural para o homem espiritual é que o homem natural, quando lê a proposta de Cristo Jesus em Mateus, ele reconhece que realmente esse padrão não é para o seu bico, não é para ele, não é para mim, não é para você, não é para ninguém. Mas a graça de Cristo Jesus nos salva. A graça de Cristo Jesus nos transforma em embaixadores. A graça de Cristo Jesus nos proporciona ter ações sobre-humanas e amar o inimigo que nos persegue e nos odeia. E dizer a eles, reconciliai-vos. E se ele tiver sede, dar a ele de beber. E se ele tiver fome, dar a ele de comer. Porque Deus, o nosso Deus, ainda que eles o rejeitem até o último fôlego de vida deles, fará chover sobre eles. Fará chover sobre justos e injustos. Nós, justos por sermos justificados por Cristo Jesus. E eles injustos, por nunca reconhecerem a justiça que há em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe como igreja e que nós possamos glorificar a Deus e nos perguntarmos se nós temos no histórico de nossa vida cristã atos que representem uma capacitação de ir além do humano. Quais as ações do Marcelo que mostram que ele está indo muito além da sua humanidade? Esse é um grande sinal de que o Espírito Santo tem agido em mim. Porque se ele não estivesse, esta ação, o Marcelo não faria. Que essa possa ser a reflexão dos irmãos. Um privilégio estar uma vez mais
com vocês. Eu quero agradecer de coração essa oportunidade que os pastores me dão de poder estar em comunhão com vocês, ainda que por essa tela de computador ou celular. E que Deus siga abençoando ricamente a Igreja Batista Maranata. Em nome de Cristo Jesus. Amém? Com uma oração eu termino. Pai, obrigado porque o Senhor nos proporciona ir além daquilo que a nossa capacidade humana pode ir, que é amar os nossos inimigos, aqueles que são contrários aos teus pensamentos, e propor a eles como verdadeiros embaixadores para que eles se reconciliem contigo. Que nós saibamos amar aqueles que nos perseguem, não guardar a mágoa e o rancor em nosso coração, e sabermos que o Senhor é aquele Deus bondoso que sempre se alegra com a salvação dos que o Senhor escolheu. Então que nós possamos levar essa palavra a todos, esta ação a todos, e que a marca do teu evangelho, da tua presença, possa ser vista em nós como igreja, hoje e sempre, ó Pai, até aquele dia em que estaremos contigo. No nome de Cristo Jesus, nós oramos e confiamos. Amém. Que Deus abençoe a amada igreja. Um beijo, um privilégio estar com vocês. E até a próxima semana, se o Senhor assim permitir. Beijão, Helena, Rosângela, todos que estão aí, Odinete. Um privilégio estar com vocês. Que Deus abençoe.